Olá, prezados alunos, eu sou a professora Geine Marques Pinheiro, professora do campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos, e nós vamos iniciar hoje o nosso estudo sobre o direito do trabalho e direito previdenciário. São noções gerais que nós vamos abordar durante todo esse curso, sobre essas duas grandes áreas do direito, né? O direito do trabalho e o direito previdenciário. Então, dentro de uma carga horária de 60 horas, né, restará abordado conteúdos tanto do direito do trabalho como do direito previdenciário, como está disposto na nossa ementa do curso de administração. Mesmo que de forma remota, os nossos encontros ao vivo continuarão, né? E em uma perspectiva de aulas remotas, também nós teremos essas videoaulas disponibilizadas para vocês, alunos do curso de administração. É um material um pouco extenso, né, pelo próprio conteúdo da disciplina, mesmo em se tratando de noções dessas duas áreas do direito, trabalho e previdenciário, como está disposto no nosso plano de trabalho, né? No nosso plano do semestre. Então, nesse primeiro momento, serão abordadas as noções gerais de direito do trabalho, porque assim nós dividimos o nosso curso. Na primeira parte, será tratado o assunto de direito do trabalho, e na segunda parte, o assunto relativo a direito previdenciário, né? São assuntos de bastante relevância, previstos a partir da nossa Constituição Federal, né? Então, o fundamento dessas matérias, o fundamento desses conteúdos estão lá na nossa Constituição Federal, da onde saem as principais noções dessas duas grandes áreas do direito, trabalho e previdenciário. Bem, para iniciarmos o nosso conteúdo propriamente dito, nós iremos abordar esses quatro temas aqui, né, dentro do que a gente chama de noções gerais. Então, nós vamos ver um pouco da origem do direito do trabalho, né, das relações que levaram à formação dessa disciplina jurídica denominada direito do trabalho. Então, a origem, a evolução, né, um pouco da evolução, né? Vamos entrar no aspecto pontual da conceituação do direito do trabalho, né, onde a gente aborda, sobretudo, dentro dos conceitos, os próprios elementos constitutivos das relações de emprego, das relações que serão estudadas durante todo o conteúdo da disciplina, nessa grande primeira parte que a gente intitula Direito do Trabalho. Dentro também dessas noções gerais, nós vamos abordar os princípios do direito do trabalho. Então, vejam vocês que aqui nós estaremos trabalhando toda a fundamentação do direito do trabalho, né? A partir da origem, passando pela evolução, adentrando na parte conceitual, bastante importante, de onde serão abordados todas os grandes, vamos dizer assim, fundamentos do próprio direito do trabalho, né? Expressões contidas nesses conceitos que serão abordados durante toda a temática do curso. E, por fim, para encerrarmos um pouco dessas noções gerais, os princípios do direito do trabalho, tá? Também bastante relevante como fundamento, como base mesmo do direito do trabalho aqui estudado. Bom, para iniciarmos no aspecto da origem do direito do trabalho, né? Então, a gente tem que se lembrar, né? A gente tem que se reportar na grande ideia de que o direito, ele existe para pacificar as relações entre os indivíduos, né? Entre pessoas físicas
e pessoas jurídicas também, né? Então, ele veio, né, ele surge em um momento da nossa história como forma de organizar, de ordenar as relações entre as pessoas, né? Sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, também dentro do direito do trabalho, a gente aborda momentos da história. Então, a gente entendeu por dividir, apresentar essa parte de origem do direito do trabalho a partir de 3 grandes momentos da nossa história. Então, o primeiro momento que a gente traz aqui é a questão mesmo bastante conhecida e ainda hoje muito abordada da escravidão, um momento que marcou muito a nossa história, né? Tanto no âmbito brasileiro como no aspecto mesmo internacional dos outros estados. Então, era um momento em que não havia que se falar em nenhuma proteção ao trabalhador, né? O trabalhador que recebia o nome de escravo. Então, ele era tratado como coisa, como propriedade mesmo, né? Então, total ausência de direitos, né? Nenhuma garantia, nenhuma contrapartida ao trabalho, ao labor desenvolvido pelo escravo era dado, né? A ele havia em compensação. Então, o único direito que ele tinha mesmo era o de trabalhar. Então, nesse primeiro momento, nenhuma questão relacionada à proteção do escravo era verificada. Então, a gente tinha ainda, né, dentro dessa divisão, o segundo momento. Então, aonde também sem nenhuma proteção ao trabalhador, né, ao empregado, que naquele momento ainda era intitulado como saía da titulação de escravo para um trabalhador, mas um trabalhador com pouca liberdade, né? Então ele é o momento que a gente identifica o momento feudal, dos feudos, né? O feudalismo. Então eles não eram livres, né? Sai da nomenclatura escravo para receber uma intitulação de servos, né? Que desempenhavam um trabalho, né? E havia uma contrapartida que era que os trabalhadores, né, os senhores feudais, davam a eles o direito de uso da terra. Eles podiam plantar também para si, né, para tirar sua alimentação, né, residiam lá em troca unicamente da proteção política e militar, além do uso da terra. Então, os senhores feudais, eles exploravam o trabalho dos servos e, em troca, era fornecido a eles o uso da terra, uma proteção militar e política, tá? Então, ainda era tido como um trabalho bastante desonroso, né? Muito embora ainda não como escravos, mas eles eram castigados sim, eles recebiam um castigo sim. E, por isso mesmo, ainda é um momento sem reconhecimento de proteção ao trabalhador, ali denominado. Num terceiro momento da história, né, a gente já começa a identificar um pouco dessa liberdade, né, um pouco de o que a gente pode chamar um início da necessidade de se proteger esse trabalhador, que é o momento das cooperações de ofício, né, onde se tinham bem definidas 3 figuras, né, a figura dos mestres, né, que eram os proprietários, já começa um pouco a mercantilização, a industrialização das produções. Então, falavam-se em oficinas e havia os mestres, que eram os proprietários dessas oficinas e também os donos das máquinas, né, dos maquinários utilizados nas produções. Havia uma segunda figura, que eram os companheiros, né, que eram uma espécie de parceiros, recebiam para trabalhar para os mestres, que eram os grandes proprietários, e faziam os serviços tentando passar a ser os mestres. Então, esses companheiros, como parceiros dos mestres, eles buscavam, com o desempenho deles, alcançar um dia a posição de proprietários, de mestres. E, por fim, os aprendizes, né, que eram os funcionários dos mestres, que não recebiam para desempenhar aquelas tarefas, né? Mesmo na condição de aprendiz. Esses nunca galgariam a condição de mestres. Né? Então, esse é um terceiro momento na história, onde se identifica
já a formação de uma relação empregatícia, uma relação mínima de trabalho, né, com papéis definidos. E aí a gente chega nesse momento da história, né, que marca, né, a partir desse terceiro momento, que marca um pouco, que dá início realmente à formação dessa relação empregatícia, essa relação de trabalho, que é a partir da Revolução Francesa, ocorrida em 1789, né, com o fim dessas corporações de ofício, né, veio a Revolução Francesa, né, e ao momento em que os movimentos sociais passam a clamar por liberdade, fraternidade, né, e que identifica as relações de trabalho até então totalmente incompatíveis com esses valores, sobretudo de liberdade, esse ideal de liberdade do homem, né? Então, a gente passa a identificar, a partir de 1789, com esse grande movimento bastante conhecido, que é a Revolução Francesa, a perspectiva de uma liberdade contratual, né? A própria Constituição Francesa de 1789 vem reconhecendo o primeiro direito econômico e social, né? O direito do trabalho como um direito econômico e social, né? Então, a gente passa a verificar a partir daí transformações do trabalho, né? Então, o trabalho passa a ganhar essa qualificação de emprego, né? A gente vai ver isso mais na frente, que há uma grande vantagem, há uma grande diferença da proteção do trabalhador para a proteção do empregado, né? Então, na Revolução Francesa, naquela época, os trabalhadores em geral, né, os empregados, passaram a receber salários. É onde se identifica a contraprestação do trabalho a partir da remuneração, né, de um salário. Então, já é o início do que a gente pode chamar de proteção das relações de emprego dentro do direito do trabalho. E aí, por fim, a gente tem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é esse grande momento, dentro ainda, a partir da Revolução Francesa, né, que o direito e o contrato de trabalho passaram a desenvolver, né, a serem reconhecidas essa perspectiva de que uma relação entre patrão e empregado origina um contrato de trabalho e, sobretudo, uma proteção das leis, do direito, né? E aí começa a utilização específica desse ramo do direito do trabalho, né? E aí vem os maquinários, né? Surgem essa revolução industrial com a grande demanda de maquinários, né? Muitas máquinas, a substituição da mão de obra humana pela perspectiva da realização dessa mesma função por máquinas, né? E isso passa a se verificar, por mais que já tenha uma remuneração para o empregado, que o patrão, né, o proprietário, né, o industrial, né, na época, ele passa a deter grande poderio ainda, né? Ele se observa o grande poderio ainda que ele detém sobre os seus empregados. Então, é uma relação, mesmo advinda de contratos, ainda muito desigual, onde um está muito acima e o outro está muito abaixo. Então, o patrão, por ele ser o proprietário das máquinas, né? Máquinas essas que estavam entrando em grandes proporções no mercado, substituindo a mão de obra, então passa a se ver essa desigualdade bem visível, bem verificada entre patrão e empregado. E aí vem o direito do trabalho, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, e diz, não, vamos tentar equilibrar essa relação, vamos fazer de uma forma, vamos criar mecanismos legais, instrumentos legais, que possibilite ao empregado, ao trabalhador, ganhar um espaço nessa relação, tá? Buscar um pouco de equilíbrio. Então, vai ser o trabalhador sendo erigido a um patamar
de igualdade com o seu patrão, com o empregador. Tá? Então, o direito ele surge a partir desses momentos da história, o direito do trabalho, e, sobretudo, da possibilidade de trazer um certo equilíbrio nessa relação entre empregados e patrões. Tá? Então, essa Revolução Industrial, ela marcou essa diferença, né, entre essa desigualdade entre patrão e empregado, e essa desigualdade fez surgir uma necessidade de proteção a esse trabalhador, como eu disse, como uma forma de igualar a relação jurídica existente contratualmente entre eles. Então, o Estado passa a intervir, né, a posição intervencionista do Estado para que através da criação desses mecanismos, desses instrumentos, né, para que se pudesse criar um melhor bem-estar e melhores condições de trabalho para os empregados. Né? Então, a gente tem, a partir de 1819, uma lei proibindo o trabalho do menor de 9 anos, é um ponto inicial, né? E outras leis vieram surgindo a partir de então, no intuito de proteger o mais fraco, o mais hipossuficiente, que é a expressão jurídica, o termo jurídico que a gente usa. Então, o hipossuficiente nessa relação patrão-empregado é o empregado. Então, o direito vem e diz, não, vamos elevar um pouco o empregado, vamos lhe dar proteção nesse sentido. E aí, no âmbito do Brasil, nós temos uma grande evolução, né, a partir das nossas primeiras, muito embora nas nossas primeiras constituições nós não tivéssemos nenhuma proteção específica ao empregado, né, a Constituição Imperial, né, só falavam mesmo aspectos constitutivos do Estado e de governo, né, mas nós tivemos em 1871 a Lei do Ventre Livre, né, aquela lei que a partir de então todo filho ou filha de escravos nasceria livre, né? Em 1885 nós tivemos a lei do sexagenário, então que libertava, que tirava os escravos a partir de 60 anos dessa condição. Porém, se a gente for adentrar nesses aspectos, são aspectos meramente políticos, não galgaram realmente os objetivos que se imaginou ou se pretendia alcançar no que toca à proteção desses escravos. Eles nunca deixavam realmente a condição de escravos. Até 1888, com o fim da Lei Áurea, né? Com a Lei Áurea, o fim do trabalho escravo, né, decretado. Porém, até hoje a gente verifica pleno século XXI, né, a existência do trabalho escravo. Né? Então, a gente vê, por exemplo, nós temos na estrutura dos tribunais trabalhistas, né, que é o poder constituído para aplicar o direito nas relações trabalhistas, nós temos várias ações, né, onde o Ministério Público do Trabalho, nós vamos estudar um pouco isso mais na frente, ele denuncia, ele aborda espécies de trabalho escravo moderno, vamos chamar assim. Tá? E aí a gente tem a estrutura do próprio Ministério do Trabalho, né, com os seus antigos fiscais do trabalho, que hoje recebem outra nomenclatura, né, os auditores do trabalho, que eles realizam esse trabalho de polícia administrativa, investigando esse trabalho escravo no nosso Brasil. Então, mas ainda em se tratando da evolução do direito do trabalho no Brasil, nós tivemos o primeiro ponto positivo, né, onde a primeira ordem constitucional que previu proteção aos direitos trabalhistas, né, aos empregados, foi a partir da Constituição de 1934, né? Então, não muito longe atrás, né? Se a gente for ver, nós estamos a menos de um século da primeira proteção do direito, da relação trabalhista no nosso país, advinda de uma Constituição. Depois disso, nós tivemos o Decreto-Lei 5.452, né, de 1943,
que juntou, unificou várias leis de proteção aos empregados, criando a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ainda em vigor até hoje, né? A nossa famosa CLT, né? Que já sofreu diversas reformas, né? Diversas alterações, mas que continua sendo o instrumento, né? O instrumento normativo de maior proteção nas relações entre empregado e patrão, entre empregados e empregadores, né? Que é a Lei 13. Dentre elas, a maior reforma que nós tivemos, a mais recente, é agora de 2017, a reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017, que nós iremos abordar mais à frente. Bom, a gente parte agora, a partir desse primeiro momento que nós abordamos a origem, né? Que nós abordamos o fundamento do direito do trabalho, a gente passa a apresentar o conceito de direito do trabalho, de onde a gente pode extrair vários elementos importantes que serão tratados durante todo o curso, todo o nosso curso. Então, a gente tem esse primeiro conceito que diz o direito do trabalho é o conjunto de princípios, regras e instituições atinente à relação de emprego, subordinado e situações análogas que visa assegurar melhores condições de trabalho e direitos sociais ao trabalhador. Se nós formos pontuar quais são os elementos importantes desse conceito, né, e a gente colocou em destaque aí que é a relação de emprego, e isso é importante, né, a gente vai ter o nosso momento de destaque a essas expressões, relação de emprego, inclusive porque elas se diferenciam, existe um aspecto diferenciador em relação, né, ou sob a nomenclatura de relação de trabalho. Então, uma coisa é a relação de emprego, outra coisa é a relação de trabalho, né? A gente vai ter esse momento de abordagem, mas a gente tira aí desse conceito, que é o nosso propósito agora, vários elementos. Então, o direito do trabalho é um direito autônomo, ou seja, ele é independente, né? Ele tem os seus aspectos peculiares, então por isso ele é formado por princípios de direito do trabalho, regras de direito do trabalho, instituições específicas atinentes a proteger determinado sujeito numa relação jurídica. Então, o sujeito é o empregado e a relação jurídica é uma relação contratual de trabalho, né? Uma relação de emprego, que sempre deverá haver alguns elementos específicos, dentre estes a subordinação, ou seja, sempre vai ter quem manda e quem obedece, mas quem manda tem limites e quem obedece tem direitos, né? Tem proteções, no caso o empregado. E exatamente essa última parte que trata aí o conceito, né, que visa assegurar melhores condições de trabalho e direitos sociais ao trabalhador, é a razão de ser, o objetivo do próprio direito do trabalho, proporcionar uma situação de equilíbrio entre aquele que manda e aquele que obedece, né? A gente viu em vários momentos na questão da origem a grande disparidade que havia de um lado para o outro. E agora a gente alcança proteção a esse mais fraco, ao hipossuficiente, no caso ao empregado. E, então, assegurar melhores condições de trabalho e direitos sociais ao trabalhador, como está disposto aí no conceito, é a grande razão de ser do direito do trabalho, tá? Então, Godinho Delgado é outro autor que aborda também um conceito bastante interessante, que diz o quê? Que o direito do trabalho é um complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam no tocante às pessoas e matérias envolvidas, que são as pessoas empregado de um lado e empregador de outro, a relação empregatícia de trabalho, além, né, de outras relações laborais normativamente especificadas. Então, o grande objeto de proteção, né, do direito do trabalho é a relação de emprego.
é a relação empregatícia de trabalho, que nós vamos abordar mais à frente. O direito do trabalho, por ser um direito autônomo, ele tem princípios, regras e institutos jurídicos próprios, né, para proteger essa relação jurídica, para fazer com que essa relação jurídica, né, relação empregatícia ou relação de emprego, se desenvolva de forma a proporcionar vantagens para ambos os lados, né? E, sobretudo, para o mais fraco, para o empregado, né? Então, a gente tem aqui ramo do direito, composto pelo conjunto de normas que regulam, no âmbito individual e coletivo, né, a relação de trabalho subordinado, que determinam seus sujeitos, empregados e empregador, e que estruturam as organizações destinadas à proteção ao trabalhador. Então, essa é a proteção, né, do direito do trabalho, é a relação de trabalho subordinado, tá? Então, aqui, nesse último conceito, né, a gente consegue extrair vários aspectos. Então, o primeiro aspecto dessa formação desse conceito de direito do trabalho é o sentido amplo de trabalho, né? Conceito amplo, conteúdo amplo de proteção. Então, todo aquele labor, todo aquele suor, todo aquele dispêndio de energia, né? Derramado, né? Pelo homem, é protegido, né? O trabalho de um aspecto geral, um aspecto amplo. A extensão, né? Quais seriam os sujeitos que integram essa relação jurídica, né? E que são possuidores, são protegidos pelo direito do trabalho. Seriam todos? Não, a gente vai ver que não são todos, né? Esse aspecto amplo de proteção é porque a gente não precisa de que a relação empregatícia seja formal, seja formalizada. Então, foi trabalho, já tem uma proteção, né? Vamos discutir nos aspectos específicos que o próprio direito nos traz, se esse trabalho é uma relação de emprego para se ter a proteção efetiva do direito do trabalho, né? Então, todas as relações de trabalho, ela tem proteção, mas no âmbito da extensão, não são todas as relações que são protegidas. Então, a gente tem aqui que esse conteúdo amplo do direito do trabalho é extraído de uma síntese simplista, né? Representado pelo conceito fundamental de trabalho, que é o labor, que é o dispêndio de energia da pessoa, né? Então, expressão genérica, que abrange toda e qualquer forma de prestação de serviço de uma pessoa física a outra, né? Então, seja um trabalho eventual, voluntário, autônomo, né? Seja o próprio empregado, há uma proteção nesse sentido do direito do trabalho, nesse sentido amplo, porque está se protegendo a prestação de serviço de uma pessoa física a outra. De forma genérica, né, é possível afirmar que o direito do trabalho é o ramo do direito que disciplina as relações de trabalho, né? Então, toda relação de trabalho é protegida, em tese. Por quê? Porque nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, né? Nem toda, como a gente colocou em destaque, porém, nem toda atividade considerada como trabalho é regulada, é protegida pelo direito do trabalho. Então, a gente tem que, nesse primeiro momento, e eu gosto muito de me utilizar de expressões fortes, né, de uma forma mnemônica que possa permear todo o nosso conteúdo. Então, o primeiro ponto de destaque da nossa disciplina, que eu trago aqui para vocês, é a questão mesmo da relação de emprego, que é diferente de relação de trabalho. Relação de trabalho é mais amplo e relação de emprego é mais específico, é mais genérico. Existem aspectos da relação de emprego que precisam ser, da relação de trabalho, melhor dizendo, que precisam ser identificadas para se ter uma proteção efetiva do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho, ele protege o trabalho
executado dentro de uma relação de emprego, tá? Nós temos exceção a isso? Temos. É a questão mesmo das situações análogas, como a questão do trabalhador eventual, do trabalhador autônomo, que nós iremos abordar mais à frente. Mas nesse primeiro momento, quando se trata do conteúdo do direito do trabalho, a gente tem que ter em mente, e isso será trabalhado durante todo o nosso curso, que a proteção do direito do trabalho recai, sobretudo, nas relações de emprego, tá? Então, até a nomenclatura da disciplina deveria ser direito do empregado e não direito do trabalho, tá? Para a gente fazer uma relação do nome da nossa disciplina, que é direito do trabalho, né? E os livros de doutrina, né? Os livros jurídicos é curso de direito do trabalho. Porém, a proteção do direito do trabalho é a relação de emprego, tá? É uma relação de trabalho qualificada, identificada como relação de emprego. Nós vamos abordar isso mais à frente. Então, existem diversas formas de trabalho, né? O conteúdo e o objeto do direito do trabalho, a gente está aqui trabalhando nesse momento. Existem várias formas de trabalho autônomo, trabalho voluntário, é um trabalho, né? E, porém, aquele que desenvolve, por exemplo, um trabalho voluntário de toda quinta-feira e distribuir cestas, sopas na rua, a gente sabe que isso é um trabalho voluntário. Não tem proteção do direito do trabalho. Ali não é uma relação de emprego. Muito embora exista quem mande e quem obedece, existe aquele que organiza isso, né? Que dita algumas regras que deverão ser cumpridas por quem está naquele momento prestando um trabalho voluntário, né? Então, existem diversas formas de trabalho. Somente no âmbito de proteção do direito do trabalho, ou seja, somente vai compor o objeto do direito do trabalho, objeto de proteção, o que foi identificado como relação de emprego, ou relação de trabalho empregatício, ou relação de trabalho subordinado. Este é o que recebe proteção do direito do trabalho. Por quê? Porque o direito ele conseguiu traçar características comuns, específicas, que vão identificar se uma relação de trabalho deve ou não ser protegida pelo direito do trabalho e, por assim ser, uma relação de emprego. Então, nem toda, a conclusão que se tira é essa, nem toda relação de trabalho é protegida pelo direito do trabalho, tá? Somente a relação de emprego, tá? Então, essa é a primeira expressão-chave do nosso conteúdo de direito do trabalho, que é a proteção do direito do trabalho, ou seja, as regras de direito do trabalho, os princípios, os institutos, né, como o próprio Tribunal do Trabalho, ele garante proteção dentro da identificação do que for relação de emprego, tá? Dentro com reconhecimento de características específicas que a gente vai abordar mais à frente. Então, o objeto, portanto, do direito do trabalho é a relação de trabalho subordinado ou a relação de trabalho empregatício, né? É a relação de emprego, ok? Nesse aspecto, a relação de trabalho, por exemplo, eventual, como no exemplo que eu dei, daquele que vai todo um dia na semana, tira um horário para prestar um trabalho voluntário, né, como distribuição de alimentos, né, aos moradores de rua, isso não resta caracterizado como relação de emprego. Isso não é identificado, não é protegido pelo direito do trabalho. Bom, vamos finalizar esse primeiro momento das videoaulas, né? No próximo slide, no próximo vídeo, a gente volta na abordagem dos princípios de direito do trabalho. Obrigada e até a próxima videoaula. Um abraço a todos.